Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Não se esqueça de deixar o like e de fazer aquela visitinha à lojaassombrada.com.br, a nossa loja virtual onde você vai encontrar camisetas, camisetas que brilham no escuro, boné, moletom, nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal, que está com frete grátis para todo o Brasil. Então aproveita, dá aquela fuçadinha lá e se diverte. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui: Inveja na família, energias ruins e redenção. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana e todos os nomes estão trocados. Obrigada. O meu pai comprou um terreno em área de chácara, próximo à cidade em que moravam. Isso uns 15 anos atrás. E em pouco tempo a chácara foi construída. E após sua aposentadoria, os meus pais foram morar lá. Meu pai, durante a vida, fez uma gorda poupança. E por isso, Ana, a casa da chácara e a área total do terreno são enormes. Por isso, vez ou outra, nós costumávamos gritar para chamar alguém que estava em outra área do local, devido à distância. Isso era muito comum entre nós, entre meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. Mas essa chácara grande e esse lar de amor e companheirismo foi motivo de inveja por outros membros da família. A família do meu pai é bem complicada e tem uma parte que é dedicada à Umbanda. Fato esse que não diz nada, uma vez que eu também já fui da Umbanda e sempre me senti muito bem fazendo bem aos outros. Bom, o meu pai sempre seguiu, entre aspas, o catolicismo e nunca acreditou nessas coisas. Porém, minha mãe, embora fosse de religião católica por família, sempre foi crente do espiritismo. Sempre acreditou no espiritismo. Fato esse que me fez, desde criança, leitora assídua de vários livros espíritas, que sempre me encantou também. Sempre tive uma certa sensibilidade nesse ponto e aos 14 anos me descobri médium de incorporação. Ana, eu nunca vi nada, apenas sinto a presença ocasionalmente. E sim, já incorporei e sei quem são os meus guias, mas nunca me desenvolvi por completo, pois a minha vida tomou outro rumo. Então os meus guias, vez ou outra, me sopram as coisas, sabe? Por exemplo, quando estou conversando com uma amiga, dando conselhos, por vezes a minha voz muda para um tom mais sério e saem palavras da minha boca que não são propriamente minhas. Então eu sei que eles estão por perto e o recado é dado. Sempre foi assim, incluindo recados, entre aspas, que vez ou outra eu passava para minha família. Ok. Acontece que, nesse lado da família do meu pai, alguns deles se voltaram para coisas da Umbanda que não são as que eu acredito assim como sendo as corretas. Alguns preferiram ganhar dinheiro fazendo trabalhos de amarração e outras coisas que eu nem quero saber. Essa parte da família, nós nem convivemos. Porém, uma das partes do meu pai, duas aliás, fizeram alguns trabalhos para eles, alguns parentes, né? Porém, uma das parentes do meu pai, aliás, duas parentes do meu pai, fizeram alguns trabalhos para ele. Trabalho até mais forte e ruim, que fiquei sabendo, pois elas sempre invejaram essa tendência de fazer dinheiro com muito trabalho e suor, né? Mas tá bom, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E com isso, no começo, acho que os trabalhos eram para amarrar ele a elas, de forma geral, sabe? O que não aconteceu. E por fim, fizeram trabalhos que prejudicariam ele como uma espécie de vingança. Bom, Ana, as coisas não dão certo com o meu pai, porque embora ele não acredite nessas coisas, ele sempre deu ouvidos para minha mãe, sabe? Ele sempre deu ouvidos para minha mãe, para mim, para minha irmã. Peraí. Embora ele não acredite nessas coisas, ele sempre deu ouvidos para minha mãe.
Sabe, eu, minha irmã e minha mãe somos reencarnações de bruxas com muito poder, poder do bem. E existe uma certa proteção do nosso lado em relação a qualquer coisa do nosso lar. Por isso as coisas acabam sendo desviadas, digamos assim, quando direcionadas a ele. Em nós três, as coisas simplesmente não pegam. Até porque nós três rezamos muito. Todas temos altar de reza, acendemos velas, incensos, fazemos limpezas na casa, etc. De uma certa forma, é como se tivesse um escudo em nossa casa, em nossos corpos. Isso se fortaleceu em 2016, quando eu voltei a me apegar ao lado espiritual da luz e das orações. Uma vez, em uma das visitas dessas duas parentes invejosas, visitas essas sempre de surpresa e nunca convidadas, na chácara, inclusive, elas simplesmente apareciam do nada. Vou chamá-las aqui de Isa, a mãe, e Dora, a filha. Enquanto a Dora estava ali papeando e distraindo meu pai com besteiras, a Isa foi passear no pomar da chácara com a desculpa de admirar as plantas do meu pai. Um adendo aqui. Nem vou mencionar quantas vezes elas mandaram comidas especiais ou davam vasos de samambaias, que o meu pai ama, de presente. E boa parte sempre foi jogada fora por nós, obviamente. Voltando, a dona Isa estava ali passeando quando a minha irmã de longe viu ela se agachando e colocando umas coisas na terra. Quando as duas pestes foram embora, a minha irmã voltou no lugar onde ela viu a Isa mexer na terra e desenterrou vários pedaços de papel com iniciais. Provavelmente mais uma tentativa ridícula de perpetuar a presença das duas em nossa casa através de trabalhos. Só que dessa vez minha irmã chamou meu pai e foi mostrando para ele o porquê a Isa tinha desaparecido no pomar. Ana, na boa, eu até que relevava em boa parte da minha vida as trapalhadas dessas duas, sabe? Mas depois desse dia ficou claro que elas estavam usando de tudo que podiam e de forma errada para se aproximar e fazer coisas para o meu pai. Nossa, Ana, sou uma pessoa até razoavelmente boa, sabe? Tento tratar as pessoas no limite da educação, mas não venha mexer com a minha família. Depois daquele dia, tudo acabou. Tudo que pude fazer, sem fazer trabalhos, né? Porque isso é perigoso e em vão. Para afastar as duas, tudo que eu podia fazer para afastar as duas das nossas vidas, eu fiz. Eu fui grossa no telefone, eu bloqueei, falei para o meu pai que se eu visse de novo aquelas duas ali, eu iria embora imediatamente, que era para ele ficar longe delas, etc e tal. Como caçula, eu sempre tive o dom de convencer o meu pai de algumas coisas, pois ele tem um amor imensurável por nós. Mas por mim, ele sente uma necessidade de agradar mesmo. Se eu me coloco contra alguém, ele, sabendo da minha integridade e falta de mimimi, ele sabe que bom motivo tem. Ele por fim aceitou e se afastou das duas. Também acho que o fato dele ajudar a minha irmã a desenterrar os papéis com escritos e iniciais que a Isa deixou no pomar fez ele ver que tinha algo de errado ali, né? É difícil para pessoas descrentes acreditar em trabalhos sem efetivamente ver com os olhos o que foi feito. E ele viu nesse dia, pela segunda pessoa menos envolvida em espiritismo da nossa casa, que na época era minha irmã. Ninguém pode impor a sua presença na vida de outra pessoa. Isso é absolutamente baixo. Ninguém pode forçar o amor de ninguém, tirar o livre-arbítrio. Como vocês sabem, assombrados, além de ser errado, ainda vai trazer consequências das boas e por vidas. Ai, que susto! Caramba! Ai, peraí, onde eu estava? Então, não é só aqui, isso traz consequências. Cadê? Oh, meu Deus. Oi.
Ai, meu Deus, acho que é engano. Olha aqui, tá no não perturbe, gente. Por que que tá tocando? Ok. Não sei quem é. Fantasma. Minha voz de criança parece, gente. Olha lá. Olha lá. E tá no não perturbe. Não era pra tocar. Eu vou tirar o telefone daqui. Vou desligar. Bom, continuando aqui. Depois da interrupção do telefone enigmático. Então, ninguém pode impor a ninguém, né, a sua presença ou forçar o amor de alguém, porque as consequências são das boas e por vidas, ou seja, você não carrega isso só nessa vida, você traz isso na sua próxima vida. Não é só nessa vida que vivemos aqui, não, tá? Quando você faz esse tipo de coisa aí, você ferra a próxima também. Bom, voltando para o assunto da chácara, lembrando que a gente gritava para acharmos uns aos outros no terreno que era grande, uma vez eu ouvia minha mãe me chamando. E eu respondia: "O que é, mãe?" E ela voltava a me chamar. E eu de novo: Que é?" Só que ela insistiu tanto que eu fui atrás dela na lavanderia, já pé da vida, né? Falando: que você quer, mãe? Meio que falando alto mesmo, assim, irritada já. E ela começou a rir e respondeu: "Mas eu nem te chamei, filha." Daí eu contei a história para ela e falei: "Mãe, era sua voz e você me chamava insistentemente." Ana, isso aconteceu outras vezes. Falei para ela rezar e eu comecei a rezar também, pois pensei que algo estava por ali na chácara que poderia ser uma alma perdida ou um espírito zombeteiro pentelhando a gente. Então reforçamos as limpezas da casa, fomos no centro e fizemos várias rezas até isso parar. Vai saber se os trabalhos da Isa e da Dora não tinham deixado de presente uma amiguinha que ficou nos acompanhando por lá, né? Rindo da nossa cara, não é mesmo? Bom, nessa mesma época, Ana, cheguei no meu trabalho um dia após o almoço com o meu carro e minha melhor amiga que trabalhava comigo na época. Não, peraí. Nessa mesma época, Ana, cheguei no meu trabalho um dia após. Peraí. Nessa mesma época, Ana, cheguei no meu trabalho um dia, pós-almoço, com meu carro e minha melhor amiga, que trabalhava comigo na época, acenou para mim da janela. E quando entrei na sala, ela falou: Amiga, tinha outra de você dentro do carro. Era outra moça, igualzinha a você, no banco do carona do seu lado. Eu vi nitidamente. Era como se fosse sua irmã gêmea, de tão igual. Eu tive de ir ao centro de Umbanda para ver o que era isso e mandar esse ser para a luz, pois ela estava me acompanhando por afinidade e provavelmente por saber e ver que tanto eu quanto a minha amiga tínhamos uma certa mediunidade e poderíamos ajudar. Nessa época, devido tudo que eu já contei e outros problemas pessoais, eu estava com a guarda baixa, sabe? Foi uma época de muita luta espiritual e eu sentia alguns espíritos que não eram tão bons se aproximando e os meus guias se afastando. Cheguei a namorar com um cara viciado que não tinha absolutamente nada a ver comigo e que era lotado de coisas ruins. Energias ruins atraem outras piores ainda, e esse foi o meu caso. Bom, lutei muito para que tudo voltasse ao seu equilíbrio. Ana, hoje posso afirmar a vocês e aos assombrados que a guerra espiritual não cessou. Vez ou outra, a família do meu pai surge com alguma novidade que sabemos ter segundas intenções e continuamos alertas. Depois de um período de baixas, que foi em 2006 até 2016, eu voltei com toda a força junto às minhas orações e fé. Limpezas de casa, velas, me aproximei muito do Arcanjo Miguel e me sinto protegida novamente, forte, pronta para a vida. Minha vida financeira melhorou, atraí prosperidade e paz, minha vida afetiva está ótima,
Em 2017, conheci o homem da minha vida e estamos juntos até hoje em plena harmonia e continuo nessa caminhada de fé e amor. O que posso deixar para todos que aqui acompanham, inclusive você, Aninha, e sua família, não se deixem desprotegidos, sigam pela fé. Além de Deus, nosso Criador, temos muitas entidades de luz nos permeando e ajudando o nosso planeta a seguir por outra era. De mais amor e por outra era de mais amor e almas amorosas. Olhem por nossas crianças. Não sou mãe e nessa vida não tenho pretensão de ser, mas amo a nova geração como se fosse minha. Tem muita alma boa vindo ao nosso planeta para ajudar a elevar os nossos níveis energéticos e espirituais. Olha, amém, porque já tá saturando de coisa ruim aqui já. Ai, tenho fé na humanidade e amor incondicional aos seres de luz que nos abençoam. Essas provações terrenas nada são perante ao que já passamos antes e o que de bom teremos lá na frente. Mesmo se você não acredita, eu lhes digo, sigam na fé e na oração. Orai e vigiai. Obrigada, Ana, pelo canal e pelos relatos que sempre acompanho e me incentivaram a escrever o meu. Um grande beijo, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Você tá certinha. E olha lá, né? As tia invejosa. Ai, vamos lá. Já que ele ganhou, ele prosperou, vamos lá acabar com tudo, porque ninguém pode ser melhor que a gente, né? Já que ele tá indo na frente, a gente arrasta ele para trás. Por quê? Porque não quero ver ninguém na minha frente ganhando, porque eu sou um lixo de gente, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, esse povo tem que evoluir muito essa cabeça. Ai, ai, né? Então, gente, esse foi o relato de hoje. Se a gente continuar falando, a gente começa a entrar num proibidão da vida, né? Este foi o relato. Pessoal, tem alguma história? Já sofreu na mão de parente invejoso, né? Ou amigo, ou vizinho, companheiro, companheira, sei lá, que não consegue ver o sucesso do outro, que quer ir lá fazer um negócio pra pessoa cair? Manda o relato pra gente. Até que se encaixe em Maledite esse aqui, né? Mas manda o relato, deixa aqui nos comentários, conta aí o que aconteceu já com você. Compartilha aí embaixo. Ó, beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!